Oi, gente. Eu me chamo Karina Nogueira. Eu sou estudante de medicina da Universidade Federal do Ceará e membro da Liga de Estudos em Ginecologia e Obstetrícia. Hoje eu vou falar um pouco sobre a hiperêmese gravídica. Para introduzir um pouco o assunto, eu trouxe alguns dados que mostram que em 50 a 90% de todas as gestações ocorrem episódios de náuseas junto com vômito, caracterizados como êmese gravídica. Geralmente, esses sintomas têm início entre a quinta e a sexta semana, com picos em torno de 9 semanas, e declínio por volta de 16 a 18 semanas. Em 15 a 20% dessas gestações, pode persistir os sintomas até o terceiro trimestre e em 5% até o parto. Esse desconforto pode surgir em qualquer parte do dia, e em 80% dos casos persiste o dia todo. Uma pequena porcentagem das gestantes apresenta vômitos incoercíveis, que pode levar a quadros de desidratação, perda de peso e outras consequências que a gente vai ver mais na frente. E a apresentação mais grave desses sintomas, que necessita de hospitalização, é denominada hiperêmese gravídica. Eu trouxe aqui o exemplo de duas personalidades famosas, duas mulheres que compartilharam ter vivenciado a hiperêmese gravídica nas suas gestações, a Kate Middleton e a Tata Werneck. Eu coloquei como título Maternidade Real, mas o intuito não é diminuir a experiência de nenhuma pessoa capaz de gestar, mas sim fazer uma contradição com a visão idealizada que as pessoas esperam ouvir da gestação, que são de pessoas fortes que não podem apresentar fragilidades nesse momento. E eu coloquei aqui uma fala da Tata Werneck sobre essa condição que ela viveu, que ela fala o seguinte: grávida mole, não existe grávida mole, mulher mole. É difícil mesmo, eu estou até agora passando mal. Já vomitei 15 vezes só essa noite, mas ainda não estou com 3 meses e tenho a esperança de que vai melhorar. Gravidez é um processo de transformação muito grande. Eu marquei duas coisas na fala dela que ajuda a gente a introduzir no assunto, que ela fala que vomitou 15 vezes em uma única noite, para a gente ver que realmente a frequência dos episódios de êmese são bem excessivos. E ela fala que ainda não está nos 3 meses de gestação e tem esperança de que vai melhorar. De fato, os episódios de náuseas e vômitos na gravidez e de hiperêmese, eles são maiores no primeiro trimestre de gestação. Conceito de êmese e náuseas. O conceito de êmese e náuseas, ele não difere do conceito que é trabalhado em todas as áreas da medicina. O protocolo de obstetrícia da Febrasgo, ele traz esse conceito com a sigla NVG, que eu vou usar algumas vezes na minha apresentação também. E a êmese consiste na expulsão do conteúdo gástrico, sustentada pela força de contração da musculatura da parede abdominal e torácica. E a náusea, ela consiste no desconforto pela necessidade de vomitar. Essas náuseas podem vir acompanhadas de alguns sintomas autonômicos, como a sudorese fria, a cialorreia e o refluxo do conteúdo intestinal para o estômago. Em relação à definição, existe ainda uma dificuldade de estabelecer uma definição uniforme para a hiperêmese gravídica, mas, segundo a definição que é proposta no ZUGAIB, a hiperemese, ela se caracteriza como vômitos e perda de peso maior que 5% da massa corporal pré-gravídica e cetonúria sem outras causas. Em relação à incidência, a prevalência de NVG na gestação, ela gira em torno de 85%. Desses 85%, 25% das mulheres costumam apresentar exclusivamente náusea matinal e o restante apresenta níveis variados de êmese associados ou não a náuseas. A incidência entre 5 e 9 semanas permeia acima de 90% e acaba tendo um declínio a partir da 20ª semana. Os casos que evoluem para quadros com necessidade de tratamento farmacológico estão em torno de 10%, e a incidência da hiperêmese gravídica, que é a condição de interesse para a gente aqui, fica em torno de 0,3% e 2%.
As diferenças de incidência entre os diferentes grupos étnicos e a dificuldade de estabelecer uma definição uniforme podem acabar tendo influência nessa variabilidade. Dentre os principais fatores de risco estão o aumento de massa placentária, que também é um achado da doença trofoblástica gestacional e das gestações múltiplas, que são dois diagnósticos diferenciais bem importantes para a hiperêmese, que a gente vai discutir mais na frente. Além disso, a história pessoal e familiar de hiperêmese gravídica, primigestação, idade menor de 30 anos, obesidade e o protocolo de obstetrícia da Secretaria de Saúde do Ceará, de 2014, coloca ainda uma possível associação com malformações como a triploidia, a trissomia do 21 e a hidropsia fetal. Em relação ao prognóstico, as gestantes que apresentam os quadros mais graves de hiperêmese gravídica, elas podem apresentar uma persistência posterior de disfunções emocionais e recorrências em gestações futuras. Em relação à mortalidade materna, ela é muito rara atualmente e inferior a um caso por cada 10 mil nascimentos no Brasil e no mundo. Em relação à etiologia, os fatores etiológicos eles ainda são motivo de discussão, porque as hipóteses propostas até hoje elas não conseguem responder todas as perguntas que envolvem a fisiopatologia da hiperêmese gravídica. Mas existem algumas teorias que têm maior embasamento epidemiológico e fisiológico, e eu vou discutir algumas delas a partir de agora. A primeira teoria é a da gonadotrofina coriônica humana, ou HCG, que é o principal hormônio associado à hiperêmese gravídica, e o pico do nível sérico de HCG coincide com a época de maior incidência dessa afecção. Inclusive, em outras situações, como nas gestações múltiplas, em que há um aumento dos níveis séricos desse hormônio, os sintomas da hiperêmese também se fazem presentes. Dos mecanismos fisiopatológicos pelo qual o HCG agiria, segundo essa teoria, seria pela estimulação da secreção das glândulas do sistema digestório superior ou pela estimulação da função tireoidiana, devido à semelhança com a estrutura do TSH, como a gente vai ver mais na frente. Dentro dessa teoria, como eu já falei que a incidência entre as populações da hiperêmese é variável, dentro dessa teoria existiria uma explicação devido aos diferentes padrões de isoformas do HCG, que são influenciados tanto por fatores genéticos como por fatores ambientais. Então, explicaria, a partir dessa teoria, a partir do HCG como fator etiológico, essa diferença na incidência nas populações. Aqui eu trouxe um gráfico que mostra uma relação da idade gestacional em semanas com o nível sérico de HCG e mostra que o início dos sintomas coincide com o início da elevação do nível de HCG, assim como o pico dos sintomas coincide com o pico do nível sérico de HCG. A próxima teoria é a da relação da progesterona com a hiperêmese gravídica. Eu coloquei uma imagem só para relembrar um pouco sobre a formação do corpo lúteo, que é uma glândula endócrina que vai produzir a progesterona e o estrogênio na gestação. E o HCG é que mantém a atividade hormonal do corpo lúteo durante a gestação. Então, mais uma vez, o HCG entra nessa equação que tenta descrever o fator etiológico para a hiperêmese. Como a atividade hormonal do corpo lúteo ela está aumentada no primeiro trimestre da gestação, ou seja, maior nível sérico de progesterona, que é quando também a hiperêmese é mais comum, os pesquisadores resolveram tentar traçar essa relação. Mas, infelizmente, os estudos eles ainda são um pouco inconclusivos. Alguns estudos mostraram altos níveis séricos diante dos quadros de hiperêmese gravídica e alguns outros mostraram baixos níveis em mulheres que apresentavam quadros de êmese. Alguns estudos tentaram ainda analisar a utilização da progesterona como um fármaco para alívio desses sintomas, mas nenhuma relação conseguiu ser estabelecida. O que se sabe é que, em casos em que as gestantes estão com níveis de progesterona extremamente elevados, como, por exemplo, quando é feito uma estimulação ovariana medicamentosa,
e que há a formação de múltiplos corpos lúteos, ou em caso em que a progesterona é usada como suporte para a fase lútea, não foi observado um aumento na incidência da hiperêmese. Então, acaba que não dá para dizer que a progesterona por si só, ela causa a hiperêmese gravídica. A próxima teoria é a da relação dos estrógenos com a hiperêmese. Foi observado que a hiperêmese ela é mais prevalente em condições associadas a níveis elevados de estrógeno, como, por exemplo, nas gestantes com sobrepeso, nas primigestas ou nas gestantes com fetos em que não ocorreu a descida dos testículos. Somado a esses aspectos, tem-se o fato de que a náusea é um efeito colateral comum em tratamentos com estrógenos. Então, esse hormônio acabou se tornando um candidato importante a efeito causal da hiperêmese. Essa relação pode ser explicada pelos níveis elevados de estrógeno poderem causar uma lentidão no trânsito intestinal e aumento do tempo de esvaziamento gástrico, gerando um acúmulo de fluidos no trato gastrointestinal. A próxima teoria é a do hormônio estimulante da tireoide, o TSH. A glândula tireoide ela já é fisiologicamente estimulada no início da gestação. Em alguns casos, pode haver um desvio dos níveis dos hormônios tireoidianos para além da normalidade. E esse quadro é conhecido como hipertireoidismo gestacional transitório, e ele está presente em 60% das pacientes com a hiperêmese gravídica. São vários os fatores que podem gerar essa estimulação da tireoide, e como eu já tinha falado quando eu citei o HCG, um dos mecanismos fisiopatológicos pelo qual ele poderia causar hiperêmese seria pela estimulação da tireoide devido à semelhança estrutural com o TSH. Então, esses dois hormônios eles têm uma íntima relação com essas hipóteses de qual seria a etiologia, porque eles têm esse poder de superestimular a glândula tireoide e poder causar esse hipertireoidismo gestacional transitório, que, como a gente pode ver, tem uma relação numérica com a hiperêmese gravídica, atinge mais de 60% das pacientes. A relação com o córtex da adrenal foi observada uma diminuição dos sintomas nas pacientes com hiperêmese que fizeram a utilização da corticoterapia, e, além disso, foi observado também que os sintomas e as alterações anatômicas presentes no córtex da adrenal das pacientes que apresentavam quadros graves de êmese e náuseas era semelhante aos que eram apresentados na doença de Addison, que é uma doença na qual as glândulas adrenais não conseguem produzir a quantidade suficiente de hormônio. Então, foi sustentada essa hipótese de que a insuficiência do córtex da adrenal está relacionado com a hiperêmese gravídica. Outra teoria importante é a que faz relação da infecção por H. pylori com a hiperêmese gravídica. De fato, foi observado o aumento da incidência de infecção por Helicobacter pylori nas pacientes com hiperêmese, e, além disso, em alguns casos foi observado que pacientes que não estavam respondendo ao tratamento convencional da hiperêmese começaram a apresentar alívio completo dos sintomas a partir do momento que foi estabelecido o tratamento para infecção por H. pylori. Outra teoria é a teoria genética, que é fortalecida pela questão das taxas de hiperêmese serem mais elevadas em sucessivas gestações. Eu já tinha citado isso anteriormente, e também a questão de o risco ser 3 vezes maior de uma mulher ter a hiperêmese se a sua mãe também tiver apresentado essa complicação. Outra correlação que é feita é a da deficiência nutricional com essa condição. Foi observado que a deficiência de vitamina B6 ela está relacionada com a hiperêmese, e alguns estudos que avaliam a eficácia do uso dessa vitamina, foram feitos estudos utilizando a vitamina B6 e o placebo, e foi observado que a vitamina B6 foi superior no alívio desses sintomas. Por fim, a última teoria é da relação de alterações psicológicas com o surgimento da hiperêmese. Essa teoria ela é embasada pelo fato de que diferenças na incidência são verificadas entre as populações e culturas, que eu também já falei, e que em muitas pacientes, quando elas são admitidas no hospital, por estarem
longe do ambiente familiar, longe das suas casas ou de um ambiente de trabalho, de ambientes que estressam ou que podem trazer ansiedade, ambientes que geram conflito para aquela gestante, elas começam a apresentar melhora nesses sintomas de êmese e náuseas. A discussão que existe ainda é se essas alterações psicológicas elas seriam causa ou consequência da hiperêmese, elas estariam surgindo por causa das dificuldades que a gestante está enfrentando devido à hiperêmese, por ela estar debilitada, ou ela estaria gerando a hiperêmese. Em relação ao quadro clínico, ele é caracterizado por vômitos incoercíveis, alterações do equilíbrio ácido básico e hidroeletrolítico, desidratação, perda de peso, alterações hepáticas, renais e cerebrais, hemorragia retiniana, desnutrição e deficiência de vitaminas. Nos casos mais avançados, podem aparecer sintomas de psicose, e se a abordagem correta para tratamento da doença não for feita, esse quadro pode evoluir para coma e até óbito. Eu dividi ainda o quadro clínico entre o comprometimento materno e o comprometimento fetal. O comprometimento materno, ele tem 4 fases. A primeira fase é a fase de desidratação, em que a gestante vai apresentar náuseas e vômitos, diminuição do turgor e elasticidade da pele, olhos encovados, mucosas secas e pegajosas, distúrbios hidroeletrolíticos e o hematócrito um pouco aumentado. Na fase metabólica, além dos sintomas da fase de desidratação, essa gestante vai apresentar também distúrbios nutricionais, cetoacidose, cetonúria, hipoalbuminemia, hiponatremia, hipopotassemia, hipoglicemia, hipotermia e torpor. Na terceira fase, que é a fase neurológica, pode haver comprometimento oftálmico e alterações neurológicas iniciais com hiporreflexia e dor à palpação das panturrilhas e coxas. Essa fase é importante porque ela precede a fase em que há comprometimento encefálico, que é a fase da psicose de Wernicke-Korsakoff, que é uma encefalopatia caracterizada por instabilidade hemodinâmica, alucinações e coma, e que é geralmente irreversível. Em relação ao comprometimento do embrião ou feto, e nesses casos de hiperêmese gravídica, observa-se o prolongamento do período de exposição da placenta e do feto aos efeitos nocivos dos desequilíbrios hidroeletrolíticos e metabólicos, uma elevação das taxas de trabalho de parto pré-termo, elevação das taxas de crianças pequenas para a idade gestacional e de baixo peso ao nascer, e ainda um comprometimento do neurodesenvolvimento embrionário e fetal. Em relação ao diagnóstico, o diagnóstico ele é clínico, sem critério uniforme e geralmente de exclusão. Por isso é muito importante traçar os diagnósticos diferenciais com outras enfermidades que possam apresentar esses quadros de vômitos e náuseas. Na anamnese, é importante atentar para intensidade das náuseas, informação de perda de peso e redução do volume urinário, início das náuseas após o primeiro trimestre, informação de sangramento genital, aumento uterino além do esperado para a idade gestacional. É importante avaliar dados epidemiológicos e familiares e pessoais da gestante, que a gente viu que são dados que podem influenciar no surgimento da hiperêmese. Perguntar a ela sobre seus hábitos, vacinação prévia, estilo de vida, estabilidade conjugal, independência financeira e histórico de violência. Esses últimos são principalmente questões que podem influenciar no comprometimento psicológico dessa gestante, que a gente viu que também tem uma relação com o surgimento da hiperêmese. No exame físico, novamente observar sobre desidratação, que a partir da análise da diurese pode-se observar o grau de desidratação, a redução do peso, sangramento genital, aumento do volume uterino incompatível com a idade gestacional e verificar eventual eliminação de vesículas. No diagnóstico diferencial, eu coloquei aqui essa tabela que traz algumas doenças importantes da região abdominal, sistema nervoso central, sistema vestibular, doenças sistêmicas e transtornos psiquiátricos. Mas dentro do ponto de vista obstétrico,
A neoplasia trofoblástica, ou doença gestacional trofoblástica, e a gestação múltipla são dois diagnósticos diferenciais obrigatórios e muito importantes. O protocolo da MEAC coloca ainda a mole datiforme como um terceiro diagnóstico diferencial obrigatório muito importante, por serem principalmente condições obstétricas bastante delicadas. Em relação aos exames laboratoriais, eles são feitos principalmente para dar subsídio ao diagnóstico diferencial, uma vez que não tem, que o diagnóstico da hiperêmese é clínico. Dentre os exames que podem ser feitos, tem os exames hematológicos, como hemograma, eletrólitos, ureia e creatina, glicemia, cálcio, fosfato e magnésio, enzimas hepáticas e bilirrubinas, amilase e lipase, TSH e T4 livre, e o exame toxicológico. Entre os exames urinários, pode-se fazer urina tipo 1 e urocultura, e a ultrassonografia é feita para descartar doença trofoblástica gestacional, gestação múltipla e doenças hepáticas e das vias biliares. Para a classificação existem alguns scores que são utilizados, mas o que é mais utilizado é o score de Pregnancy Unique Quantification of Emesis, o score de PUQE, que ele conta com 3 perguntas, 5 respostas e uma nota de 1 a 5 para cada uma dessas respostas. A classificação ela vai ser dada a partir da somatória gerada pelas respostas e vai classificar essa gestante em forma leve, se a pontuação for menor que 6, forma moderada, se tiver entre 7 e 11, e forma grave, se for maior ou igual a 12. O tratamento ele pode ser feito visando algumas questões que podem estar alteradas ou podem ser prejudiciais para a gestante diante do quadro de hiperêmese. O primeiro foco que eu vou tratar é a hidratação. Geralmente, as gestantes com a hiperêmese, elas se apresentam desidratadas, por isso é importante fazer a reposição volêmica intravenosa com soro glicofisiológico, que além de hidratar, ele vai dar um aporte calórico para essa pessoa que geralmente não está conseguindo se alimentar direito. Além disso, pode ser feita a reposição de vitaminas, como ácido complexo B e o ácido ascórbico, para evitar uma possível deficiência, para tratar de uma possível deficiência vitamínica, e o volume a ser administrado depende da intensidade da desidratação, que vai depender da análise de cada paciente. Outra correlação que pode ser feita com os distúrbios hidroeletrolíticos e ácidos básicos, então o tratamento ele precisa preconizar a reposição volêmica com cloreto de sódio por causa da desidratação e deve repor o cloro e repor os níveis séricos de potássio e sódio em caso de alteração nas concentrações, porque esses vômitos persistentes podem fazer com que haja perda de cloreto de potássio, cloreto de sódio e principalmente do cloro, que precisam ser repostos até atingir a normalidade. A terapia medicamentosa, ela pode ser feita com antieméticos, com a ondansetrona, com a metoclopramida ou clorpromazina e com os antihistamínicos. Eu coloquei aqui uma tabela que traz esses medicamentos, seu grupo farmacológico, a classificação de acordo com a FDA, a segurança no neurodesenvolvimento do concepto, e o único que é testado e comprovado de segurança é a ondansetrona, os efeitos colaterais possíveis e as doses. A ondansetrona, a dose é de 4 miligramas de 8 em 8 horas, a metoclopramida também é de 10 miligramas também de 8 em 8 horas, e os antihistamínicos 25 miligramas de 8 em 8 horas. O tratamento visando a nutrição. Nas primeiras 24 a 48 horas, é importante que essa gestante permaneça em jejum. Após esse período, é introduzida uma dieta leve, hipercalórica e pobre em lipídios. Quando essa tentativa é infrutífera, deve-se optar pela nutrição enteral ou parenteral. A psicoterapia de apoio. Como a gente viu que existe uma relação da hiperêmese com alterações psicológicas, é importante que a psicoterapia seja sugerida para essa mulher, para que ela consiga lidar tanto com os sintomas da hiperêmese, quanto por
possíveis causadores dessa hiperêmese que tenham origem psicológica. As terapias não convencionais ou complementares, elas beneficiam principalmente as gestantes que são classificadas como gravidade baixa, que são as que possuem o score menor ou igual a 6, naquela classificação de PUQE. E as principais sugestões de terapias complementares são a acupressão, a aromaterapia, a acupuntura e a hidroginástica. Outros dois aliados importantes são o gengibre, que alguns estudos provaram que ele pode ser tão eficaz quanto a vitamina B6 na êmese, e no alívio das náuseas ele pode ser até mais eficaz. A própria vitamina B6, a piridoxina, que ela age como uma coenzima importante no metabolismo dos aminoácidos, dos lipídios e dos carboidratos. Para finalizar, eu gostaria só de recapitular alguns pontos que a gente já discutiu em relação à etiologia da hiperêmese, que ela ainda é desconhecida, mas como a gente falou, existem algumas teorias propostas que poderiam explicar a etiologia, não necessariamente uma está correta e todas as outras erradas, mas elas podem influenciar de forma conjunta ou, em alguns casos, terem fatores etiológicos diferentes. O diagnóstico, ele é realizado de forma clínica, laboratorial, e é um diagnóstico principalmente de exclusão. É muito importante fazer o diagnóstico de exclusão, porque existem similaridades com doenças bastante delicadas, inclusive doenças obstétricas. Em relação à variabilidade entre as populações, entre os grupos étnicos, a questão da dificuldade de estabelecer uma definição unânime ainda é uma questão que talvez influencie nessa variabilidade, que vai de 0,3% a 2%, e reforçar que atualmente a mortalidade por casos de náuseas e vômitos na gestação e por hiperêmese gravídica é rara, mas apesar de ser um desfecho raro, é uma doença que acontece e que tem tratamento adequado, só precisa de cuidado e atenção aos sintomas, porque não existe um limiar claro sobre quando inicia a hiperêmese gravídica, e os tratamentos medicamentosos, nutricionais e psicoterapêuticos são de grande ajuda para combater essa condição. Aqui as referências que eu utilizei, e muito obrigada, gente.